Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui todas as segundas-feiras, às 20h30, ao vivo aqui pelo nosso canal do Instagram, e depois esse vídeo também vai lá para o nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Toda semana nós aqui nos reunimos para refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus, trazendo temas do nosso cotidiano que dizem respeito às nossas emoções, à nossa alma, à nossa conduta mediante a nossa vida terrena, né, a nossa vida espiritual. E essa é uma proposta singela que a gente traz aqui toda semana para a gente dar aquela paradinha, né? Sair do meio do tumulto e ter um período, um momento de reflexão. Esses vídeos eles ficam gravados aqui na playlist do Instagram e também do YouTube. Curtam os vídeos, deixem o seu like, o seu joinha quando assistirem. Isso é muito importante porque aí pelo algoritmo mais pessoas alcançam essa informação também. E você também pode compartilhar com aquelas pessoas que você ama, com aquelas pessoas que você quer bem, né? Sempre é uma reflexão muito boa que a gente traz aqui com temas muito atuais. E hoje nós trazemos aqui um tema falando a respeito justamente deste alimento espiritual que nós todos precisamos. Todos que estamos aqui neste planeta temos uma necessidade desse alimento espiritual. E muitas vezes nós nos esquecemos disso e por isso andamos tão necessitados, muitas vezes tão desvalidos, muitas vezes tão fracos no amor, na compreensão, no alto amor, né? E acabamos entrando em processos doentios com a nossa mente, tendo as nossas emoções muitas vezes alteradas, levando-nos em algumas situações até a estados patológicos. Então, mais uma vez, muito boa noite para quem está entrando aí no Evangelho, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos então iniciar agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome do Pai Maior, e pedindo a Ele que esteja no meio de nós nesse Evangelho dessa semana, nos inspirando, nos trazendo o conforto, nos trazendo respostas, inclusive, para aquelas perguntas que muitas vezes nós fazemos na vida e que não encontramos respostas. E assim é com as bênçãos do nosso Mestre que nós iniciamos o nosso Evangelho de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. E o trecho que nós trouxemos hoje está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 35, que diz o seguinte: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. São palavras uma frase tão pequena, tão significativa para nós, né? Porque se a gente tivesse realmente entendido a missão do nosso Mestre, nós não estaríamos tão sedentos e tão famintos de amor, de carinho, de atenção. Estaríamos vivendo numa melhor plenitude. Mas como fazer isto? Como conseguir se alimentar, né? Como conseguir entender isso? Na semana passada, quando nós falávamos a respeito de um diálogo entre Jesus e Pedro,
quando se falava da perversidade do homem, da maldade das pessoas, Jesus respondeu a Pedro e disse que o homem ele é mais frágil do que perverso. E todas as anomalias que acontecem conosco e no mundo de uma forma geral é o resultado dessa fragilidade. O nosso grande problema, o grande problema dessa humanidade terrena é a fragilidade. Nós somos muito frágeis nos nossos pensamentos, nós somos muito frágeis nas nossas emoções. E é por isso que muitas vezes nós caímos. Muitas vezes nós ficamos à beira do caminho da vida, se sentindo desamparados, nos sentindo sem sentido para viver. E muitos, inclusive, caindo em depressões. Justamente porque perderam essa noção da vida, do que é a vida. Porque nós nos identificamos demais com o nosso corpo e com as coisas dos 5 sentidos. E esquecemos que nós já existíamos antes de estar habitando este corpo. Nós nos esquecemos de quem é que foi que nos criou. A gente confunde a união com o Criador com religião. A gente não consegue compreender. E não é difícil de entender isso. Se você olhar para o seu próprio corpo e verificar que o seu coração está aí batendo independentemente da sua vontade, você vê a própria presença do Criador do Universo. Não é lá longe, não, é aqui dentro. Não é no céu também, mas dentro de nós. Ele se manifesta a todo momento dentro de nós. Enquanto eu estou falando aqui, enquanto vocês estão aí ouvindo, todo o seu aparelho físico está funcionando, independentemente da sua vontade. E muitas vezes, por causa das suas emoções desequilibradas, a gente causa problemas nesse equipamento. Mas quando Jesus estava falando de não sentir fome, de não sentir sede, ele não estava falando da questão física, do alimento físico e nem da água que nós tomamos. Ele estava falando do espírito imortal, da consciência que nós somos, da fome, da sede que nós temos, de paz, de sossego, de equilíbrio dentro de nós. E porque não temos esse equilíbrio, é que muitas vezes nos manifestamos de forma bruta. E em grande parte, toda a violência que existe não é nada mais, nada menos do que as sombras dos distúrbios mentais que nós fomos acumulando durante o tempo. E quando eu digo durante o tempo, eu não me refiro apenas a essa existência física, mas durante a trajetória do nosso espírito, a gente vem trazendo, acumulando isto dentro de nós. A partir do momento em que nós criamos um ego, que é uma forma da nossa individualidade se manifestar, e nós nos afastamos do poder criador, nós nos fragilizamos. E nessa experimentação do processo evolutivo através do erro e acerto, nós fomos acumulando esses distúrbios dentro de nós. Hoje nós somos o resultado de tudo que nós fizemos conosco durante todos os milênios. Isto é que é o karma, é o acúmulo de tudo que nós já trazemos.
Então, essa fragilidade que foi orientada por escolhas egoísticas que nós fizemos no passado, e muitas vezes até delituosas, por causa da jornada evolutiva, a jornada da ilusão, porque a vida na matéria é uma ilusão que acaba, e acaba para todo mundo. Acaba para o rico, acaba para o pobre, acaba para o proletário, para o dono de empresa, para todos, sem exceção. E porque nós entramos numa programação de sempre escolher pelo lado egoístico da vida, é que nós acumulamos inadequações dentro de nós. E agora nós precisamos eliminar essas inadequações. E é por isso que nós encarnamos. Justamente para que a gente faça esse trabalho. Porque muitas pessoas fazem perguntas para nós, principalmente nos nossos trabalhos espirituais: por que é que eu nasci? Para que eu estou aqui? De onde eu vim? Qual o propósito de estar aqui? Qual a minha missão perante a vida? São perguntas que nos são feitas sempre. E são questões que ficam muitas vezes sem respostas dentro da pessoa. E isso vai gerando uma angústia, uma tristeza muito grande, que pode chegar a extremos, porque a pessoa perde todo o seu valor pessoal. Toda vez que nós nos afastamos da criação, a gente se perde nos nossos valores. E aí a tristeza começa a habitar essa alma, que começa a se sentir sem sentido de vida. Porque na sua fragilidade psíquica, ela já acumulou durante muito tempo a ganância, acumulou muito tempo a injustiça, a crueldade, até maldade. E hoje se vê numa encruzilhada. A ausência do sentido da vida tem levado pessoas a tirarem a própria vida física. E eu digo vida física porque a morte não existe. Tem levado pessoas a depressões muito profundas. Tem levado pessoas a roubarem de si mesmo a alegria da vida. Porque a vida, e principalmente a vida aqui nesse plano físico, é um presente do Criador. Para quê? Para que através da encarnação a gente faça agora o processo reverso. Que agora a gente faça a caminhada de volta ao Criador, já que uma vez nós nos separamos dele e achamos que podíamos tudo sozinhos. Que nós é que temos que dar conta de tudo. E muitos até na arrogância se colocam como sendo o próprio Deus. E isso levou a humanidade à perdição, o próprio materialismo levou a isso. A ciência, num primeiro momento, levou o homem a querer ter o domínio sobre a matéria. Mas ainda não é capaz de reproduzir perfeitamente um pedaço de pele que seja. A arrogância que dominou a humanidade durante todo esse tempo é que fez com que a gente se separasse do amor do Pai. E Jesus vem numa época em que a Terra estava fazendo uma curva evolutiva, saindo do seu berço primitivo e entrando para uma era, começando uma era de espiritualidade. E ele vem e vive os ensinamentos. Ele vem e mostra
o quanto que a vontade do Pai deve ser respeitada, que nós temos que fazer a nossa parte sim, mas em comunhão. Ele nos ensinou tudo isso e disse: se você não tem o alcance para entender isso, siga o meu exemplo, vem comigo, vem pelo meu exemplo. E aí a gente passa a entender essas palavras dele quando ele diz que ele é o pão que vai saciar a fome e a água que vai saciar a sede. Porque com ele nós aprendemos a viver uma vida de uma forma mais ampla no nosso entendimento. A gente passa a perdoar porque vemos que o perdão não é uma coisa que a gente dá para o outro, é uma resolução interna que nós temos de parar de brigar. Afinal de contas, nós já saímos da cadeia animal mais grosseira. Quando Jesus fala para não revidar as ofensas, para evitar problemas, porque às vezes a pessoa fica carregando inimizades, obsessão e tantas torpezas da alma durante séculos arrastando essas correntes. Quando Jesus nos coloca na posição de sementes que devem semear o campo do Senhor, que deve semear o amor e a concórdia. Então, o que ele está dizendo com as palavras dele? Siga a minha trilha. Eu sou o exemplo que se encarnou, que se fez homem e que mostrou para nós que é possível. E o Evangelho é uma cartilha, é uma nossa cartilha moral que a gente tem que procurar seguir. É claro que a gente não vai conseguir isso hoje do dia para a noite, porque nós trazemos tantas mazelas dentro do nosso inconsciente ainda. E o sentimento de fragilidade, de abandono que nós sentimos é muito grande. Isso é a humanidade inteira que sente. Enquanto o ser humano não parar um pouco para procurar entender e despertar a sua espiritualidade, entrar em contato consigo mesmo e trabalhar as suas sombras interiores, o seu lado que ainda é agressivo, o seu lado que ainda precisa de corrigenda, ele vai ficar sofrendo. Mas ele não sofre porque Deus castiga. Não existe castigo, existe apenas colheita. Tudo, absolutamente tudo que acontece conosco é resultado do nosso plantio. Durante muito tempo, as pessoas ficaram muito presas a essa questão do acaso, que tudo era o acaso. E hoje nós sabemos, e graças a Deus, porque a ciência já evoluiu o suficiente para já nos mostrar que o acaso não existe. Se a gente for estudar um pouco de física, de química, de física quântica, a gente vai perceber isso. Então é o momento agora de nós procurarmos entrar em contato conosco mesmo, porque nós estamos, na realidade, vivendo um momento em que nós estamos com saudade de nós mesmos. Saudades, a falta que a gente sente daquela essência daquilo que nós fomos criados. E às vezes as pessoas, quando entram em algum templo religioso ou entram em algum lugar, às vezes ficam tão emocionadas porque já faz tanto tempo que não tem esse contato. Não que o contato tenha que ser feito lá, o contato ele é interno. É quando eu me permito
quando eu me permito me tratar, quando eu busco silêncio para estar comigo mesmo. Porque a falta de nós mesmos abre um buraco, um rombo dentro de nós. E a gente pensa que este rombo, que este vazio que a gente sente, pode ou será preenchido por uma outra pessoa. Então nós buscamos desesperadamente um parceiro, uma parceira de vida, desesperadamente, como se a gente não tivesse isso, a vida não tem sentido. O que também é um ledo engano. Porque os bons relacionamentos só vão acontecer na medida em que eu começo a me tratar, a estar bem comigo, para que aí sim eu possa compartilhar com o outro. E não ficar me pendurando na codependência do outro. Porque o outro que está conosco em caminho, seja lá um familiar, seja um marido, uma esposa, um filho, quem quer que seja, um dia ele vai embora. E vai embora muitas vezes nem porque queira. Porque lembre-se, essa vida física termina. Ela termina. E nós só temos um bilhete que veio marcado com a data de vinda nossa, que é o nosso nascimento, e a gente não sabe quando o ticket vai ser levado de volta para o embarque de volta. Então nós não podemos viver nessa codependência das pessoas. Isso é muito triste, minha gente. É muito triste. E hoje o que a gente vê é uma busca desenfreada, os valores totalmente equivocados. As pessoas procuram no prazer da carne, no prazer do sexo, nesses relacionamentos que não duram, esse preenchimento desse buraco que está aqui dentro do peito. E eu vou dizer para vocês que ninguém vai poder fazer esse trabalho por nós. No momento, quando a gente se relaciona com alguém, ou quando a gente tem essa companhia, por um momento a vida ganha um colorido muito bom, mas se a gente não se estruturar para compartilhar com o outro, isso não tem duração. Por isso que muitas pessoas acabam entrando em depressão, sem sentido para a vida, porque perdem, inclusive, a fé em si mesmas. E aí é um problema, porque quando a gente perde a fé em nós mesmos, quando a gente deixa de acreditar na gente, aí realmente a coisa começa a ficar feia. Nós precisamos acreditar em nós mesmos. Nós precisamos ter um olhar generoso com as nossas imperfeições. Nós precisamos procurar conquistar, não uma outra pessoa, mas conquistar a si mesmo. Eu sempre falo assim, comece a se namorar. Procure se conquistar. Você vai achar um monte não é defeito, mas de coisas que dentro de você que muitas vezes você não vai gostar, mas para esta pessoa aqui dentro tem como fazer a mudança. Todos nós estamos em mudança. Nós não precisamos esperar a vida nos espremer que nem um limão para a gente poder mudar. A gente pode começar a fazer isso já por conta própria, com boa vontade, procurando o autoconhecimento,
procurando encontrar aquele que nos criou dentro de nós. Eu sempre falo, põe a mão no teu peito e veja que tem uma vida aqui dentro. Alguém está te dando essa vida. Esse alguém que te dá a vida é o que te criou, é o que mais te entende, sabe como você funciona. É aquele ser que não te julga, mas que te ama porque nós somos emanações dele próprio. Não importa o que nós tenhamos feito nas nossas vidas pregressas, que o nosso inconsciente ainda traz para cá, através do nosso comportamento hoje. A gente vê muita mazela em nós mesmos. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer isso. A gente ainda traz muita maldade dentro de nós. A gente ainda traz muitas imperfeições. Mas na medida em que a gente vai tendo a boa vontade de voltar esse olhar para si mesmo, a gente começa a corrigir devagarinho. A gente não corrige tudo de uma vez só, não. Mas é persistindo neste caminho. E para ajudar a gente a fazer essa mudança, nós temos aquele que diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Que é o nosso refúgio. Procurar trabalhar o nosso melhor lado interno, sem nos culpabilizarmos tanto. Porque o que está feito, minha gente, está feito. A questão agora não é de ficar rodando na culpa, mas de usar de bondade. Bondade consigo mesmo. Se a gente não usar a bondade com a gente mesmo, a gente não consegue nem nos relacionarmos bem com os outros. Então a bondade, ela faz com que nós recuperemos a nossa estima pessoal. A gente tem falado muito aqui sobre a questão do auto-amor nesses evangelhos. Nós vamos recuperar a nossa estima. Olhar para a gente e gostar da gente. E não esperar que uma outra pessoa que venha para gostar de mim. Se o outro gostar de mim, nossa, vai ser ótimo. Mas se não gostar também não tem problema. Aqueles que desejam essa crença, essa fé, nunca vão sentir sede. Muito pelo contrário, vão estar aliviados. Vão sentir o alívio, a leveza daqueles que praticam o bem. Daqueles que estão procurando o caminho. Porque a gente está aqui falando de Jesus, do Evangelho, mas eu também sou perfeita, não. Tenho muitas mazelas e muitas coisas que eu tenho trabalhado ao longo da minha vida para vencer em mim, não nos outros. O mundo, como já foi dito aqui várias vezes, é a projeção da mente de cada um. Eu estou procurando me resolver também para projetar coisas boas no mundo. E uma das formas, que a vida trouxe para mim foi justamente de comentar o Evangelho. Mas a gente tem também as duras provas da vida. E como são duras. Mas uma coisa dentro da minha pequena experiência de vida, pelos anos já vividos, a presença do Evangelho de Jesus na minha vida foi sempre a minha fortaleza. E disso eu posso dar testemunho, com certeza. Como disse uma vez uma amiga, de estar com Deus ou sem Deus,
As provas já são difíceis com ele, imagina sem. Vamos voltar um pouquinho o nosso olhar para nós mesmos, porque é dentro de nós que nós vamos achar essa espiritualidade. A espiritualidade não está nos templos e não está do lado de fora. É dentro de nós. Para que a gente tenha esse pão da vida, que é o sossego, que é a paz dentro de nós. Para que aí sim a gente possa se relacionar no mundo de uma forma mais pacífica. E espalhar e ir contagiando isso. O próprio Jesus disse: o meu reino será feito através dos corações. Não é com força. Não é brigando. Por isso que essa questão da paz, do sossego, é o remédio que nós precisamos, para que a gente alcance o equilíbrio necessário e que a nossa atuação aqui no mundo, ela seja feita de uma forma saudável. Porque amanhã nós vamos embora para uma outra dimensão, para uma outra vida. O que fica de nós aqui é o trabalho que nós realizamos. Aquele que nós vamos levar interiormente e aquele que nós deixamos aqui. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Não foi uma, nem duas, nem três, nem 10. Onde estão todas as nossas personalidades construídas? Estão aqui dentro de nós, através dos conhecimentos adquiridos, que é o nosso grande tesouro. O nosso tesouro que nós podemos levar para todo lugar é o conhecimento adquirido. A personalidade construída durante uma existência, ela simplesmente vai para os nossos arquivos da nossa consciência. Então a gente tem que pensar que há uma brevidade nesta vida. A gente pensa que tem a vida inteira pela frente. A vida tem, mas a existência não. Porque a vida nunca termina. Mas essa existência sim. E no futuro, nós retornaremos para continuar o trabalho. E construiremos uma nova personalidade que deve ser melhor do que essa que hoje nós nos expressamos. Por isso a importância desse trabalho interno. Por isso que nós precisamos estar focados nesse nosso trabalho interior. E para isso hoje nós temos ferramentas muito boas de terapia, de conhecimento espiritual, inclusive. Os livros estão... Claro que os livros de boa procedência, né, gente? Porque tem livros que não é autoajuda, não. São livros de autoconhecimento. Eu, particularmente, gosto muito da lavra dos livros de Hermance Dufault, que foi uma companheira de Allan Kardec, foi uma médium, inclusive, que trabalhou com ele na França, e que hoje ela escreve e traz muitas mensagens na área psicológica, ajudando que nós trabalhemos as nossas emoções, que nós corrigimos os nossos pensamentos. Há uma correção de pensamento no nosso mental e há também uma correção das emoções. Eu gosto muito, se alguém tiver interesse, depois me pergunta no privado que eu indico alguns livros. Mas é muito importante que a gente tenha essa visão do todo na nossa vida, para que a gente não se perca aqui no meio dessa existência. Todo mundo nasceu. Para que é que eu nasci? Nasceu para evoluir,
para progredir a sua consciência. Por que que eu estou aqui? Porque você precisa fazer esse trabalho. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é a própria vida. Se você está respirando e está vivo, esse é o sentido da vida. Você foi criado com amor e por amor daquele que te criou. E diante da criação divina, não existe o menor e nem o maior. Portanto, se nós estamos aqui hoje, depois de milhões de anos em que nós conquistamos um aparelho mental como o nosso, um aparelho psíquico como o nosso, nós precisamos fazer jus a esse grau evolutivo em que nós nos encontramos. Porque nenhum animal e nenhum ser que a gente conhece, aliás, ser somos somente nós, os restantes são animais que nós temos que estão em vias de progresso. Mas o ser consciente, o ser humano, neste orbe, somos somente nós. Falando em termos de planeta Terra. E se nós estamos nesse planeta, escola, hospital, é porque aquele que nos criou conhece muito mais do que nós a nossa necessidade. E que nós aproveitemos essa oportunidade de crescimento que nos é oferecida. Essa oportunidade de estarmos utilizando temporariamente esse veículo físico para que a nossa consciência se expanda cada vez mais. Que nós possamos abençoar a vida que nos foi entregue. Que nós possamos agradecer, porque nós nos afastamos muito do Pai Criador quando a gente esquece de agradecer. Quando nós nos colocamos na posição da criança exigente que só quer. E esquece muitas vezes de olhar à sua volta e ver onde você está e agradecer. Agradecer porque você está encarnado dentro de um planeta e fica de pé. Ou, se você não pode ficar de pé, que você faz parte do grupo de encarnados aqui. Num planeta que está dentro de um sistema solar. Que está dentro de uma galáxia, que está dentro do universo. E você respira. Nós precisamos, minha gente, transcender, pensar além daquela nossa rotina diária. Sair do modo soldadinho de chumbo e começar a usar mais os dons que a vida nos deu, que é o dom de aprender, que é o dom de separar o joio do trigo, de conhecer o bem e o mal, que a gente dê oportunidade para que a espiritualidade que já habita aqui em nós comece a falar conosco. Nós temos tantos dons e muitas vezes, por falta de atenção, a gente acaba malbaratando esses dons que nós temos. Então vamos procurar sair um pouquinho do barulho do mundo, nos recolher dentro de nós, para que nos recolhendo em nós mesmos a gente acabe encontrando aquele que é o Criador da vida. Porque se Jesus está no meio de nós, Deus está dentro de nós. Há uma respiração de distância. E é a Ele que nós vamos agradecer nesse momento. A oportunidade desse evangelho e a inspiração que nós tivemos desses amigos espirituais que trabalham pela evolução terrena. Que nós sabemos
vem trazer o conhecimento com muita amorosidade, com muita calma. Eles que nos envolvem nesse momento, a todos que assistem esse evangelho, seja em que momento for, tanto agora online como aqueles que vão assistir depois, são acariciados pela brisa divina do amor incondicional, aquele amor que ama apenas porque ama, porque amar é o normal do universo, e que nós possamos nos manter nessa frequência do amor, e todas as vezes em que a dor bater dentro de nós, no nosso peito, e que o vazio quiser tomar conta da nossa alma, que nós possamos colocar a mão no nosso coração e sentir a presença divina daquele que nos criou, e que no nosso dia a dia nós possamos seguir os caminhos e as pegadas do Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida. É o pão que nós precisamos para saciar a nossa sede. Aliás, é o pão que nós precisamos para saciar a nossa fome. E é a água que ele traz para saciar a nossa sede. Que todos nós, nesse instante, possamos, num só coração, num só pensamento, sentir Deus dentro de nós e dizer: graças a Deus, Senhor, pela vida, graças a Deus, porque estás sempre comigo. Que assim seja. E assim é. E assim será sempre. Que esse evangelho possa ter aí tocado seu coração de alguma forma. Tenha tocado também o seu entendimento. Para que a partir de hoje você não se sinta mais um ser sozinho e abandonado no meio das estrelas do universo. Não está. Ninguém está. Nenhum de nós está simplesmente solto aqui. Nós temos um mestre, nós temos um anjo da guarda, nós temos, acima de tudo, o nosso Pai que está dentro de nós. É o momento já dessa humanidade, nós precisamos aprender a buscá-lo. Nós precisamos aprender a acessar esse Pai dentro de nós. São os meus votos, é o meu trabalho diário, todos os dias. É essa busca em primeiro lugar. E eu espero que vocês encontrem aí lenitivo, preenchimento, amor, carinho. E lembre-se do autocuidado. Cuide de você. Nós temos uma missão aqui. A nossa primeira missão é cuidar de nós mesmos. Então, por favor, cuide de você primeiro. Fique bem, para que depois você possa também estender as mãos para ajudar aqueles que passam em caminho por você. Um grande beijo no coração, uma ótima semana a todos. E, se Deus quiser, e Ele sempre quer, nós estaremos de volta na próxima semana com o nosso Evangelho Online, às 20h30. Eu te espero e até lá.